seja bem-vindo ao canal Evolução e que bom que você está aqui para a gente ampliar a nossa visão, olhar de uma outra forma todos os fatos da nossa vida. Eu sou a Rose e nós vamos falar hoje sobre traumas. Quais são os seus traumas? O que são traumas? Na verdade, traumas são imagens que o nosso cérebro lhe captou no momento de muito estresse ou de uma carga emocional muito grande. Vamos dar um exemplo assim. Vamos supor que lá na nossa infância, nós um dia, mesmo sem lembrar, né, quando a gente era bem pequenininho, 3, 4 anos, nós ficamos presos dentro do banheiro. Então a gente entrou lá no banheiro e não conseguiu sair, começou a bater, e a mãe da gente, o pai não ouvia e nós ficamos desesperados olhando para aquele lugar fechado, trancado, e a gente teve uma carga emocional muito grande. Então, como se naquele momento acontecesse um trauma ali. E aí depois a mãe veio, o pai veio, ajudou a gente, mas aquilo ficou registrado aqui no nosso inconsciente, na nossa mente, com uma carga emocional muito grande. E o que vai acontecer? Quando a gente vai crescendo, talvez essas coisas não apareçam, mas na vida adulta, toda vez que a gente entrar em contato com uma situação, ou pode ser elevador, ou pode ser até mesmo um banheiro, um lugar fechado, a gente vai ter aquela sensação, né? Às vezes a gente nem se lembra, mas nós vamos ter aquela sensação de estar preso num lugar fechado. E toda aquela emoção, aquele sentimento que aconteceu naquele momento ali que aconteceu o trauma, nós vamos sentir ele de novo. O trauma também pode acontecer não só com situações assim, mas, por exemplo, um outro exemplo, tá, gente? Uma criança que via o pai bater na mãe. A criança via e não podia fazer nada. Talvez pequenininho também, bebê, viu, ou uma vez só aconteceu, né, do pai bater na mãe. E aquilo ficou no inconsciente dela. E quando a criança é pequena, o bebê, ela não tem muita essa memória de lembrar das coisas, mas ela tem a memória no corpo. Então as sensações, elas são muito fortes dentro do corpo. E muitas vezes quando nós somos adultos, nós temos algumas sensações que, assim, racionalmente a gente não lembra, mas ela ficou gravada no nosso inconsciente. E aí essa criança que viu a cena, né, do pai batendo na mãe, quando ela é adulta, ela pode assumir algumas posturas. Então ela pode não querer se relacionar, por quê? Porque para ela criou aquela imagem, o cérebro dela captou a imagem de que um casamento é um sofrimento. Por quê? Porque uma pessoa vai bater na outra, a outra vai sofrer. Ou ela pode crescer e querer ser ditadora dentro do relacionamento, e tudo isso de forma inconsciente. Então ela pode querer ser ditadora no intuito assim de fazer justiça com aquilo que aconteceu. Então no cérebro dela, no inconsciente, ela pensa assim, ela tem a ideia de que não, eu não vou fazer aquilo, não vai acontecer aquilo comigo, então eu preciso me defender ou atacar antes. Né? Então, são várias posturas que os traumas eles podem nos ocasionar na vida adulta. E muitas vezes nós nem sabemos de onde ele vem. E o que nós temos que fazer? Nós temos que enfrentá-los. Toda vez que nós fugimos de uma situação ou de um trauma, não queremos ver, nós estamos excluindo ele. Então assim, a gente coloca ele debaixo ali do tapete, ou abre o armário e coloca dentro do armário. E toda vez que nós entramos em contato e nós não enfrentamos, nós fugimos, é como se a gente tivesse um monstro ali guardado e a gente alimentasse esse monstro. E o tempo vai passando. E quanto mais o tempo vai passando, mais esse monstro ele vai sendo alimentado. E isso é uma metáfora, tá, gente? E assim, um dia nós vamos ter que nos deparar frente a frente com ele, cara a cara. E quando a gente abrir ali e olhar para ele, ele vai estar enorme. E precisamos então, como é que a gente resolve os nossos traumas, os nossos medos? É fácil? Claro que não. Até porque, como eu disse, um trauma é uma imagem de uma situação ali naquele momento com uma carga emocional muito grande. E tudo que tem uma carga emocional muito grande não é fácil de lidar, não é fácil de resolver. Então é bem complicado, principalmente dependendo da intensidade daquele trauma, daquela emoção no momento.
Nós precisamos então olhar para isso, para os nossos medos, para os nossos traumas e encarar e entender de onde veio. Né? Existem várias maneiras de entender. Primeiro observando, lembrando, né? Tem coisas que nós conseguimos lembrar e entender. E tem coisas que não, mas aí nós podemos ter uma ajuda de um profissional, né? Fazer uma constelação familiar, ou começar, ou ir no psicólogo, ou fazer várias outras técnicas, né? Com um terapeuta, para que a gente possa entender e olhar aquele trauma. E o segundo passo é ressignificar. Como é que nós fazemos isso? É olhar de um outro ângulo, de uma outra perspectiva aquilo. E assim, é um processo, né? Um processo que, como foi uma carga emocional muito grande, para a gente resolver, dependendo da intensidade, também é bem complicado, mas nós conseguimos sim. Então é isso, é olhar, identificar e ressignificar. Se você tem um trauma muito grande, alguma coisa muito grande que te limita hoje, procure a ajuda de um profissional ou comece a pelo menos se observar de onde vem aquilo. Fugir nunca é a melhor escolha. Fugir é a gente transformar o nosso problema, que já é emocionalmente bem pesado, num problema ainda melhor. E aí quando a gente se depara cara a cara com ele, o processo de resolver, o processo de entrar em contato vai ser muito mais dolorido. Eu espero que você tenha gostado desse tema. Se inscreve aqui no canal, curte, para que a gente possa levar esse conhecimento para mais pessoas e a gente poder ressignificar todos os nossos traumas, todos os nossos medos e olhar de uma forma diferente para a nossa vida. Gratidão!